Primeiramente, queria agradecer aí pelo acolhimento, né, nas ocupações, parabenizar a todos vocês pelo trabalho que estão fazendo aqui em Uberlândia, né. É de fato impressionante. O Rodrigo me dizia, quando esteve lá em São Paulo, das ocupações que estavam ocorrendo aqui. Mas ouvir dizer uma coisa, viver é outra, né? E de fato é impressionante o tamanho das ocupações, a organização, a consolidação das ocupações que vocês conseguiram fazer aqui. E, enfim, isso é mérito de vocês que construíram esse processo, os movimentos que estão organizados, os coordenadores, as lideranças, os dirigentes que estão mantendo e alimentando esse processo no dia a dia. Eu queria trazer para nós hoje aqui algumas reflexões sobre, não aqui exatamente Uberlândia, mas para que a gente consiga fazer esse debate relacionado com o que está acontecendo no Brasil como um todo. Porque eu, visitando as ocupações de vocês, eu vou dizer para vocês que eu me senti em São Paulo, porque é muito parecido, né? Assim como deve ser parecido com Belo Horizonte, das companheiras do Feijão Verde que vieram de lá, né? Porque esse processo que vocês estão vivenciando aqui, de várias ocupações ocorrendo, às vezes das próprias famílias fazendo ocupações espontaneamente, sem o movimento depois vai lá para tentar organizar. Este processo está ocorrendo no Brasil todo. Pelo menos nas grandes cidades do Brasil, tem pipocado a ocupação em tudo quanto é canto. Pra vocês terem uma ideia, em São Paulo, o número de ocupações entre 2013 e 2014, nos últimos 2 anos, triplicou em relação ao período anterior. Foi 3 vezes mais, né? E assim em várias partes do país. E eu acho que a gente, para poder conduzir melhor esse processo, levantar e levar adiante esse processo com mais qualidade, nós temos que também entender melhor esse processo e saber por que de repente, é claro que as ocupações sempre existiram, mas por que de repente elas aumentaram tanto assim e tem ocorrido tanta ocupação nos últimos anos. E às vezes a resposta está na nossa frente, basta a gente olhar atentamente que a gente enxerga. Se perguntasse para vocês, se vocês fossem hoje nas ocupações que vocês atuam, passassem de casa em casa, de lote em lote, e perguntassem para as famílias, ou mesmo vocês mesmos, por que foram para a ocupação? Qual vocês acham que seria a resposta? Necessidade, mas vem de onde? Aluguel alto, principalmente, né? Famílias que, por não conseguirem mais pagar o aluguel, às vezes foram morar de favor em casa de parente, né? As ocupações têm explodido no Brasil porque o valor dos aluguéis tem aumentado de uma forma muito intensa, em toda parte, né? Se a gente pegar os números, no Rio de Janeiro, o valor do aluguel aumentou 140% nos últimos 5 anos. São Paulo foi 100 e pouquinho por cento. Eu não sei os números daqui, não sei se vocês têm o de BH, né? Mas deve ter sido algo parecido com isso. Aqui dá para você saber, quem paga aluguel aqui? Ou pagava aluguel antes de ir na ocupação? Aumentou aqui também? Certamente aumentou, porque isso está acontecendo em toda parte. E aí chega uma situação em que a família recebe R$1.000 por mês e tem que deixar 600, 700 de aluguel. Aí a escolha no final do mês é ou comprar o leite da criança ou pagar o aluguel. Quando chega nesse limite, né, as pessoas vão e fazem a ocupação. As pessoas se organizam e vão para a ocupação. Aquelas milhares de pessoas que estão organizadas nas ocupações onde vocês atuam, estão lá por essa necessidade, né? E esse processo tem acontecido no Brasil todo, porque tem tido no país também um processo de concentração das terras. Cada vez mais as terras vazias pertencem a grandes grupos econômicos que são uma meia dúzia, mas que têm muitas terras. Esses grupos têm recebido muito dinheiro do governo nos últimos 5, 10 anos.
o setor da construção civil, o setor imobiliário, as incorporadoras, que é toda essa gente que mexe com terra e com construção, foram as empresas que mais cresceram no Brasil na última década. Ganharam muita grana, com crédito do governo, né? Com incentivo dos governos. Esse povo tem ganho demais e passa cada vez mais a mandar nas cidades. As nossas cidades hoje, às vezes a gente acha que quem manda é o prefeito, mais ou menos. O prefeito manda, mas tem gente que manda no prefeito, né? Que às vezes são essas grandes construtoras, incorporadoras, imobiliárias. Essa gente tem muito poder nas cidades. Manda em vereadores, manda deputados, senadores, tudo quanto é gente pelo país. E aí, as ocupações para nós aparecem como uma forma de resistência. Porque se o cara que sempre morou num bairro e ele pagava 400 de aluguel e o aluguel subiu para 600 ou 700, ele não pode mais pagar. Ou ele vai ocupar algum terreno que está desocupado ali, ou então ele vai ser jogado para um bairro mais distante onde o aluguel ainda é 300, 400. Mas isso, se ele é jogado para um lugar mais distante, para um bairro já quase ali na zona rural, isso significa que ele vai ter uma qualidade de vida normalmente pior. Não vai ter creche, ou a creche vai ser pior, posto de saúde, escola, o transporte público, piora a qualidade de vida, né? Esse é o drama que nós estamos vivendo. Isso tem muita gente por aí, professor, intelectual, que está chamando isso daí de crise urbana. Que o que a gente tem que fazer é combater essa crise urbana. E quando a gente aqui em Uberlândia, em BH, em São Paulo, em Recife, em Fortaleza, em Brasília, no Rio, se organiza para fazer ocupações, nós estamos combatendo essa crise urbana. Nós estamos resistindo a esse processo. Agora também não adianta a gente fazer só a nossa ocupação e não conseguir olhar o que está em volta, né? Até porque se a gente pensar só na nossa ocupação, nós vamos sofrer uma derrota na nossa própria ocupação. Se a gente não tiver capacidade de se juntar com outros grupos e de pensar quais são as nossas pautas, tá bom, nós vamos sentar com o governo. E aí, o que nós vamos pedir? Nós temos que ter claro o que nós vamos cobrar. Nós temos que ter pautas bem definidas para reverter esse processo. Então, esse é um processo de construção que os vários movimentos têm que fazer pelo país afora, né? Nós temos buscado movimentos de trabalhadores sem teto, junto com vários outros movimentos, como as brigadas populares e outros tantos pelo país, tem buscado construir uma frente chamada Frente de Resistência Urbana, que é para tentar juntar vários movimentos que pensam mais ou menos igual e que fazem mais ou menos a mesma coisa pelo país afora para fazer luta, para se organizar, para construir uma pauta comum. Se precisar, vamos ocupar o Ministério das Cidades. Tá bom, mas se tem gente lá em Brasília que é de lá, que é dos movimentos lá, então eles ocupam. Não precisa, às vezes, o povo de Uberlândia, que é muito caro, o povo de São Paulo, que é muito caro a gente alugar ônibus para Brasília. Mas se a gente tem uma articulação nacional, a gente vai ter a garantia de que a nossa pauta vai ser colocada lá. Isso é importante. Ter isso nos fortalece. Poder contar com mais gente nos fortalece. Se vocês estão com um problema de despejo aqui e outros companheiros estão com um problema de despejo em Porto Alegre, se cada um lutar sozinho, corre o risco de cada um tomar um pau sozinho. Agora, se a gente junta todas as comunidades que estão com problema de despejo, ou com problema de regularização, ou o acordo que o governo não cumpriu, e organiza lutas conjuntas, parar o país. Hoje é o dia que nós vamos parar o país. Parar a rodovia, fazer ação em todas as partes do país. E fazer aqui, mas fazer em BH, mas fazer em São Paulo, em todas as partes. A nossa voz vai ser muito mais ouvida. E o poder que a gente vai ter de negociar e de arrancar conquistas vai ser muito maior. Então, essa é a proposta que a gente tem buscado construir, né? E é fundamental que pela expressão, pela importância disso que vocês estão fazendo aqui em Uberlândia, que vocês se integrem a esse processo de discussão e de construção em nível nacional, né? E aí a gente tem que pensar algumas pautas. Por exemplo, existe o programa Minha Casa Minha Vida, né? O programa Minha Casa Minha Vida, normalmente, o que ele tem feito no Brasil afora, além de não resolver o problema da moradia, constrói casa caixinha de fósforo, mal localizada,
né? Não é nem casa, é apartamento, né? E é apartamento normalmente, né? O programa Minha Casa Minha Vida, só para vocês terem uma ideia, o programa Minha Casa Minha Vida começou em 2009. Porque quando a gente vai negociar lá com o governo, eu imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido isso. Vocês falam, não, vocês têm que se cadastrar no Minha Casa Minha Vida, não tem que fazer ocupação. Mas se cadastrar no Minha Casa Minha Vida, quem resolve, tem para todo mundo, tem recurso. O programa Minha Casa Minha Vida de 2009 para cá construiu 2 milhões de casas. É bastante. Só que o número de famílias sem moradia no Brasil em 2008 era de 5 milhões e 300 mil famílias. Aí o programa construiu 2 milhões de casas. E o número de famílias sem moradia hoje é de 5 milhões e 800 mil famílias. Quer dizer que mesmo ele fazendo essas casas, o número de sem teto no país aumentou. Aumentou porque o programa não resolve o problema da moradia, né? Porque cada casa que Minha Casa Minha Vida constrói, como hoje quem manda na cidade são os especuladores que controlam terra, que fazem o preço do aluguel aumentar, novas famílias são despejadas. O ritmo de criação de novos sem-teto é maior do que o ritmo de produção de novas casas. E com isso, o programa não resolve. O problema da moradia só se agrava e só aumenta, né? Nós temos que ter uma pauta para isso. E várias das ocupações de vocês, nós vimos lá, a lote está consolidado, o pessoal investiu. Como é que vai chegar e vai falar, ó, destrói tudo isso e faz prédio? O povo aceitaria isso? Claro que não, e nem tem que aceitar, né? Ali está a vida das pessoas, investiu o que não tinha naquilo. Então nós temos que exigir a criação de Minha Casa Minha Vida, não só para construção, mas para urbanização e regularização, que não existe, né? Isso é feito através do pacto, mas é feito de uma forma totalmente burocrática e não intervém nas ocupações. Nós temos que ter um programa federal para chegar nas ocupações como lá e falar, olha, esse programa vai liberar recursos para asfaltar, para botar energia elétrica, para botar rede de esgoto, para fazer praça, para fazer creche, para fazer escola. Não existe esse programa no Brasil, né? Nós temos que lutar para a construção desse programa. Um programa federal de regularização e urbanização de áreas ocupadas, né? Esse é um ponto. Uma outra luta que nós temos que fazer, que é fundamental, pensando numa pauta nacional nossa, nós temos que enfrentar essa turma que vive explorando os outros através do aluguel. Quando a gente pensa em aluguel, às vezes a gente pensa no cara que está no bairro, que faz o puxadinho em cima e aluga a laje. Mas quem de fato ganha muito dinheiro com aluguel nesse país não são eles. Não é o seu João. Quem ganha muito dinheiro nesse país com aluguel são as grandes imobiliárias, são os grandes grupos econômicos. Então, nós estamos propondo já há algum tempo, chegamos a propor até em reunião com a Dilma, mas ela fingiu que nem ouviu, né? Estamos propondo uma nova lei do inquilinato no país. O que é uma lei do inquilinato? Que vai controlar o valor do aluguel. Falar o seguinte, ó, o aluguel não pode subir mais no ano do que a inflação. Uma lei que determine isso, né? Que controle, que limite o valor do aluguel. Não é possível que o proprietário trate o aluguel como bem entender, está aumentando na cabeça dele. Porque a moradia não é uma coisa para se comprar, não é uma mercadoria. A moradia está na nossa Constituição, é um direito. E uma terra que está vazia, por exemplo, não está cumprindo função social, ela está irregular, ela está inconstitucional, está ilegal. Então, quando às vezes dizem que a ocupação é uma forma de violência ou é algo ilegal, na verdade, quando nós estamos ocupando uma terra, nós estamos fazendo a lei ser cumprida, né? E em relação a esse tema do aluguel, precisamos também defender uma nova lei. Precisamos defender mudanças na legislação atual. Outro ponto que é muito importante é a gente tirar os programas habitacionais da mão das construtoras e fazer por nossa própria conta. Imaginem vocês, né? Se consegue fazer um programa de liberação de recursos para fazer casas por mutirão, para fazer urbanização por mutirão, organizado pelo movimento. Isso é muito difícil, porque a gente sabe que quando mexe com construtora, a gente mexe com caixa 2.
A gente mexe com financiamento da campanha eleitoral. Então, essa é uma briga de peixe grande, né? Mas nós temos que fazer esse enfrentamento. Nós não podemos fugir desse enfrentamento. Então, cooperado, isso eu estou citando para vocês aqui, para não me alongar mais, como alguns exemplos de lutas que não são só daqui, que não são só de lá, mas que são lutas que a gente precisa construir nacionalmente para fortalecer, né? E aí deixar para vocês também um convite nesse sentido. Frei Juvander falou isso hoje nas ocupações, né? Frei Rodrigo falou aqui também na abertura, que nós precisamos construir lutas nacionais, né? Nós precisamos nos unificar cada vez mais. O outro lado está unido, né? Construtora, governos, essa turma está unida. Nós precisamos nos unificar. Não só unificar os movimentos daqui de Uberlândia, isso já é excelente. Esse fórum que foi criado é um grande espaço, vocês precisam valorizar isso, né? Mas também unificar com lutas que estão acontecendo em outras partes. Então, essa frente que eu disse para vocês, a frente de resistência urbana, ela se reuniu ano passado e tirou um dia nacional de luta. Nesse dia vai ter paralisação no Brasil inteiro. Só lá em São Paulo, vou contar aqui para vocês em primeira mão, mas só lá em São Paulo nós vamos travar 10 avenidas principais da cidade de São Paulo ao mesmo tempo. Vamos parar a cidade, né? Tem companheiros programando isso em outras partes do país. E seria muito importante se vocês conseguissem construir algo aqui também, porque faria com que a luta de vocês tivesse uma visibilidade maior em nível nacional, né? Então, no dia 18 de março, daqui a um mês e meio, vai ser esse dia, que vai ser um dia nacional de luta pela reforma urbana, onde nós vamos colocar todas essas pautas, essas exigências, né? Principalmente voltada para o governo federal, e cobrar que o governo federal cumpra com os compromissos que fez com os trabalhadores durante a campanha eleitoral e que não vem cumprindo. Cobrar que faça esses programas, que pare de ceder dinheiro para as construtoras e passe a liberar dinheiro para os programas que a gente precisa para ter a nossa moradia, para regularizar os nossos bairros, para urbanizar os nossos bairros, né? Essa voz tem que ser ouvida, e para isso vai ter luta no país inteiro no dia 18 de março. 18 de março, né? Vai ser uma quarta-feira vermelha, né? Novamente agradecer e parabenizar verdadeiramente, viu, Frei Rodrigo, o trabalho que vocês têm feito através da pastoral no sentido de articular os movimentos, né? Se vocês tiverem a capacidade de manter essa trilha da unidade, né? Unificando os movimentos, unificando as lutas, unificando as ocupações, mexeu com uma, mexeu com todas, certamente daqui a alguns anos nós vamos voltar aqui e essas ocupações de hoje vão ser bairros asfaltados, com linha de ônibus, com creche, com escola, com posto de saúde, com moradias dignas para cada um de vocês, e vamos poder comemorar essa vitória e partir para novas lutas mais adiante. É isso aí, companheirada. Obrigado pela oportunidade e vamos fazer um bom debate aí hoje.